Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui hoje na live especial do nosso curso de extensão em gestão de saúde corporativa. Esse curso é um curso aqui da Faculdade de Ciências em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e tem uma parceria muito especial com a Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos ficar aqui até as 20 horas, debater um assunto super importante, super pertinente no momento atual, que é a importância da atenção primária no contexto da saúde corporativa. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou o Leonardo Piovesan Mendonça. Eu sou gerente médico de saúde integral aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e responsável por toda a área de saúde corporativa do nosso hospital. Além disso, sou um dos coordenadores do curso de extensão em gestão de saúde corporativa, que nós já estamos caminhando agora para a segunda turma. A primeira turma foi ano passado, de agosto a dezembro. Foi um curso muito especial, os feedbacks excelentes e todos nós aprendemos muito. Então, é um prazer recebê-los aqui. Eu vou começar, a nossa live vai ser da seguinte forma. Então, a gente vai, nesses primeiros minutos, vamos contar um pouquinho do curso para vocês, os outros coordenadores depois vão se apresentar também. Depois nós teremos a, a nossa participante especial, a apresentação da professora Vilma, falando justamente sobre o tema. E depois a gente vai abrir o espaço para que vocês façam suas perguntas, façam a interação conosco. E a ideia depois é debater, é trazer à tona as dúvidas, os assuntos mais importantes e as provocações também. Estamos aqui para poder respondê-las. Então vamos começar um pouquinho falando um pouquinho do nosso curso, tá, pessoal? Só vou projetar aqui o instante. Vamos lá. O nosso curso, então, é o curso de extensão em gestão de saúde corporativa. A previsão, então, de início da segunda turma é agora para o primeiro semestre de 2021. As inscrições já estão abertas. Vocês podem acessar a nossa página. Depois, todos vocês que estão inscritos aqui na live vão receber um link para conhecer um pouco mais do curso. E o curso, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que ele ocorre. E assim, o objetivo principal, né, como que surgiu, né? Vou contar um pouquinho rapidamente para depois os nossos coordenadores também falarem. O curso ele surgiu da própria experiência do hospital, que foi um dos pioneiros na questão da gestão da saúde corporativa, com o programa voltado para os seus colaboradores e dependentes. Então, a partir dessa experiência de mais de 10 anos, nós tivemos a intenção de ter esse curso voltados para as empresas e para os profissionais que são os gestores hoje da saúde corporativa nas suas respectivas empresas. O curso ele é dividido em módulos. Vocês vão ver aqui que os nossos docentes são pessoas muito conhecidas, que dominam o assunto, referências nos principais tópicos. E ele é dividido em 7 módulos, tá? E cada módulo acontece a cada 15 dias. Normalmente é uma ou duas vezes por mês. Às sextas-feiras à noite e aos sábados. Ele é todo síncrono e online, tá? A gente não gostaria muito de fazer ele presencial esse ano, mas ainda não podemos. Então, ele é ao vivo, síncrono e é um curso totalmente online. Então, o módulo um a gente fala muito da parte base, os conceitos da saúde corporativa, os paradigmas. A professora Kátia Mota e o professor Fernando Rocha, eles trazem muito essa questão da, da regulação, a professora fala da criação da ANS, das principais normas, e o Fernando vem depois trazer para a gente muito sobre a questão dos modelos de remuneração, de toda a cadeia de saúde e outros pontos de muito interesse.
Depois, no módulo 2, nós temos a sustentabilidade, ou seja, como que esse benefício ele pode ser gerido, como a gente contribui para a gestão da sinistralidade, com a professora Goldete. Ela é a principal professora deste módulo, ela conduz toda essa parte de sustentabilidade e gestão de sinistralidade, e a professora Milva, que é também uma das nossas coordenadoras, ela depois vai se apresentar, ela fala principalmente da questão da judicialização. O módulo 3 é o módulo que hoje a gente trouxe aqui a professora Vilma para falar, que é o módulo da integração do modelo assistencial integrado. Como que a gente faz a gestão da saúde das empresas, integrando ocupacional, assistencial e a questão da atenção primária dentro da saúde corporativa. Então, nós temos o professor Guilherme Murta, como um dos professores desse módulo, e a professora Vilma, que também depois nós vamos apresentá-la aqui. Depois vem o José Domingos e o Fernando Aquio, que falam principalmente de saúde e segurança do trabalho, os principais interfaces da saúde ocupacional com a saúde corporativa. No módulo 5, o professor Ogata, Roberto Ogata, deve ser conhecido de vocês, referência na questão do assunto, que é o módulo, né, promoção à saúde e qualidade de vida. A gente aborda os principais modelos de atenção à saúde ao colaborador, os principais modelos voltados para a promoção da saúde. No módulo 6, a gente vem falar de inovação e saúde digital. Para isso, a gente traz aqui o professor Guilherme Salgado. Ele é hoje o CEO da 3778 e Tag Saúde. Guilherme traz muito conhecimento, muita experiência sobre inovação, sobre a saúde digital. É um módulo super interessante também. E, por fim, o comportamento consultivo, onde a gente traz todas essas informações e trabalha a questão da mensuração dos resultados, como medir os resultados. Aí a gente traz a presença do professor Luiz Pilan, diretor médico da Mantris, da Fernanda Parra, que é médica, também coordenadora da Mantris, e o professor Hélio vem encerrar esse modo falando principalmente da LGPD, como que a gente comporta com todas essas informações, o que a lei diz, como que a gente pode manejar. Okay. Então, esses são 7 módulos, é um curso muito interessante, muito especial, super recomendado. Eu vou parar agora meu compartilhamento e agora eu vou convidar os outros coordenadores do curso. Vou passar primeiramente para Milva. A gente tem que tomar cuidado aqui na nossa live hoje, que é Milva e Vilma. Então, tem hora que a gente vai falar Milva e vai falar Vilma. Então, eu vou passar agora para a professora Milva, que é a nossa coordenadora também do nosso curso, é a parceira da BPRH aqui conosco, e é um prazer muito grande ter com você aqui, Milva. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Quando você deu uma parada para falar meu nome, eu falei, olha lá, já vai confundir. Brincadeira, mas assim, é uma brincadeira antiga essa, né, Vilma? Que a gente, quando a gente dava palestra juntas, a gente falava que era dupla sertaneja, Milva e Vilma. É um prazer estarmos aqui, é um prazer receber a Vilma nessa live, é um prazer falar sobre o curso que nós desenhamos com tanto carinho, com tanta dedicação. A primeira turma desse curso, o ano passado, já foi um sucesso. Esse curso foi um resultado aí, foi o primeiro fruto, o primeiro resultado da parceria entre a BPRH, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Na época eu era presidente da diretoria executiva da BPRH, agora eu faço parte do conselho de administração da associação e estou à frente, estou na diretoria executiva da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. E pela BPRH, né, o nosso sempre, né, o nosso principal objetivo foi fomentar uma gestão estratégica da saúde dentro das empresas, por parte das empresas empregadoras. E para isso a necessidade de capacitar esses profissionais, né, de orientar, de dar ferramentas, de dar subsídios, de mostrar um cenário aí onde é possível atuar com sustentabilidade, com resultados efetivos, com cuidado centrado na pessoa efetivamente, né, com integração
do assistencial ocupacional. Então, a gente fala muito de tudo isso no curso, justamente para orientar e capacitar as pessoas para fazerem efetivamente uma gestão de saúde dentro das suas corporações. Sejam esses profissionais prestadores, né, que prestam serviços de saúde efetivamente, que fazem essa gestão para terceiros, ou que fazem essa gestão da sua própria população, da população da sua empresa efetivamente. Como ABPRH, o meu desejo sempre foi ver profissionais de empresas contratantes cada vez mais capacitados para fazer uma efetiva gestão de saúde estratégica, né, que isso impacta no resultado da empresa, que isso impacta no clima organizacional, isso impacta em tudo, né, dentro de uma empresa. A pandemia nos mostrou claramente assim, o quão é importante cuidar das pessoas, né? O quanto o cuidado com as pessoas faz diferença. Né? E saúde, mais do que nunca, está aí no foco de atenção de todos nós. Né? Se em algum momento da vida nós esquecemos da importância da saúde, a pandemia nos trouxe essa lembrança, nos traz esse puxão de orelha diariamente. Então, muito obrigada a todos, né? Obrigada, Vilma, por estar aqui conosco, obrigada, Leonardo, obrigada, José Domingos, e passo a palavra aí para o José Domingos, parceiro aí da coordenação no curso também, e é um prazer coordenar esse curso com vocês. Obrigado, Nilva. Então, eu sou José Domingos Neto, sou médico formado pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente sou coordenador médico da saúde ocupacional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Apoio o Leonardo na gestão da saúde integral, que é o programa de atenção primária do hospital, né? Eu de verdade me sinto um privilegiado, né? Eu digo que eu tenho 3 privilégios, né? O primeiro privilégio é dividir a mesa com vocês, né? Para mim isso em si já é um privilégio, né? Tá aqui com o Leonardo, tá aqui com a Vilma e com a Milva, assim, a melhor definição é privilégio. O segundo privilégio que eu tenho é de estar numa empresa e participar da gestão de 2 contínuos, duas linhas que tem tudo a ver um com o outro, o yin e o yang, né? Mas que, de fato, que é a saúde ocupacional, então estar na gestão da saúde ocupacional e apoiar a atenção primária no setor privado, que é o saúde integral, de fato, é um privilégio. Tá? Porque são contínuos ou linhas que têm começo, meio e fim, mas que se cruzam e que precisam trabalhar integrados e estar num serviço que isso é possível. A melhor definição é muito legal, assim, me dá alta satisfação. E o terceiro privilégio que eu tenho é de coordenar esse curso, né? Que é um curso que tem, vamos dizer assim, ele trabalha com atores, com todas essas linhas durante todo quer dizer, tem um começo, meio e fim, e que trabalha de forma específica cada um pontos nos módulos, e isso também é um privilégio, né? E eu, de verdade, eu aprendi muito na primeira turma. O mais legal também é poder tomar umas porradas e melhorar. Isso é super legal também. É uma outra experiência de falar, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui. Então, em resumo, está melhor do que o primeiro e é isso, né? E um dos temas que está dentro do nosso curso é a atenção primária, e por isso hoje a gente tem aqui a Vilma Dias, e que eu vou passar a palavra para que ela se apresente e fale um pouquinho para a gente aí do assunto. Boa noite a todos, muito obrigada a vocês pelo convite, uma honra dividir a mesa com vocês
E realmente eu concordo com você, é um privilégio, né? Para todos nós podermos construir uma trajetória nova aí nesse mercado. Então, eu sou Vilma Dias, eu trabalho já na área da saúde há muitos anos, trabalhei muitos anos no setor público, depois no segmento da saúde suplementar. A minha formação eu fiz enfermagem, daí fiz vários cursos de pós-graduação que eu não vou me ater falando sobre eles, né? Trabalho como diretora na ASP, uma empresa que é nacional, com sede aqui em Santa Catarina, Florianópolis, e já trabalhei em operadora de autogestão, já trabalhei em serviços de atenção primária para governos, na saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, que é um centro formador também de RH. Prestei algumas consultorias aí no Ministério da Saúde, para o Hospital Italiano de Buenos Aires, trabalhei no Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha área sempre de estudo e trabalho, inclusive quando eu fui docente em universidade também, sempre foi atenção primária, né? O meu mestrado é em epidemiologia, mas em saúde coletiva com área de concentração em epidemiologia, mas sempre olhando essa questão de como que a gente pode trazer melhor saúde para a coletividade. E onde que essa coletividade se insere, né? Se estivermos fora de um ambiente corporativo, é para aquela população onde ela se insere na sociedade, ou para uma coletividade dentro de um ambiente corporativo. Então, é uma honra estar aqui grande para falar com vocês um pouquinho dessa trajetória. Eu vou compartilhar um pouco, vou apresentar alguns slides, mas muito mais na perspectiva de trazer uma provocação, para que nós possamos conversar um pouco mais sobre esse tema, né, que é a atenção primária, então, aqui na saúde corporativa, né? São poucos slides que eu trouxe, só para que a gente possa debater um pouquinho esse tema. Quando nós falamos de atenção primária, a gente tem que lembrar que, atualmente, o mercado da saúde suplementar está aquecido no tema. Na saúde pública, esse tema ele já é bastante longo, né, a trajetória dele, mas na saúde suplementar ele vinha sendo muito discutido, e nos últimos 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, iniciaram-se vários serviços de atenção primária, então, na saúde suplementar, na perspectiva de dar conta de um cuidado diferenciado, de olhar para as pessoas no centro do cuidado, realmente, colocando essas pessoas no centro do cuidado, e trazer uma perspectiva diferente de qualidade assistencial. O que tinha não era bom? Sim, era, mas poderia ser melhorado. Então, sempre que a gente está fazendo alguma coisa, é a obrigação nossa ter uma prática reflexiva, e isso faz parte muito forte da atenção primária, e não importa onde a gente esteja, a prática reflexiva ela é fundamental. Então, a atenção primária, ela está sendo implementada em vários segmentos, tanto no mundo corporativo quanto fora dele, atendendo operadoras, atendendo outros segmentos, e a gente tem que prestar atenção se realmente essa atenção primária ela segue ali os atributos essenciais da atenção primária, como que é feita a gestão de saúde populacional, quais os protocolos que tem embutido nessa linha de cuidado, no percurso dos pacientes, das pessoas, como que eles precisam ser cuidados, numa ideia que a gente tem seguramente muitos estudos que fundamentam de evitar o dano. Então, nós precisamos chegar antes, sermos proativos, fazer o achatamento do adoecimento para o final da vida sempre que possível. Fora a pandemia, a gente fala muito das doenças crônicas. Na pandemia, nós temos um outro modo de cuidar das pessoas em relação à pandemia propriamente dito, mas é nossa missão, sempre numa atenção primária, gerir bem a saúde das pessoas, para que evite o dano ou controle esse dano o mais cedo possível e da melhor forma possível. Na atenção primária, nós precisamos, então, ajudar as pessoas a fazer esse percurso de cuidado, trazendo uma navegação de todas elas, ter alguém que ajude a fazer esse cuidado da saúde, olhando que valor que está sendo entregue e, claro, nós precisamos medir todos os resultados. Então, eu falei de alguns elementos que são pilares para que a gente faça uma boa atenção primária, e para cada um deles nós temos como mensurar os resultados, se nós de fato estamos fazendo essa atenção primária de qualidade, ou nós estamos com um ambulatório aberto,
onde as pessoas elas vêm conforme a sua necessidade sentida, conforme eu sinto esse adoecimento, ou de verdade nós estamos mudando o modelo. Então, mudar modelo nós temos o mesmo ambulatório aberto, mas nós conhecemos a população que nós temos sobre a nossa responsabilidade e sabemos exatamente os riscos de adoecimento dessa carteira, quais os problemas de saúde já instalados, quais os gatilhos que as pessoas têm para fazer um autocuidado melhor, quem que a gente já olhou, quem que a gente não olhou, quem que a gente chama. Então, de verdade cuidar dessas pessoas, independente delas virem. Se elas não vêm por algum motivo, a gente traz. Traz no bom sentido, né? Nós precisamos trazê-las. E aí tem todo um método que a gente faz para que essas pessoas venham. E temos a saúde corporativa, então, voltada muito para a questão laboral, a pessoa também está no centro do cuidado da saúde corporativa. Tem um monte de normas, de regulamentos, mas existem muitas, existe a pessoa no centro do cuidado, é para ela que a saúde corporativa, a saúde ocupacional vai olhar também. Então, é o conjunto de pessoas de uma determinada empresa, de uma determinada instituição, e como é que nós vamos cuidar bem dessas pessoas para que ela não tenha adoecimento de problemas ocupacionais. Então, nós vamos mapear os riscos, vamos fazer os exames de saúde ocupacional de forma adequada, olhar para a ergonomia, cuidar da prevenção de acidentes, fazer a gestão dos afastados, quem por acaso teve que se afastar, medir os resultados. E, lógico, eu não esgotei em nenhuma delas todo o leque de atividades que tem em cada uma dessas. E a gente percebe que tem uma interseção forte. Elas não são excludentes. As atividades de uma e de outra, elas não são excludentes. Existem especificidades de cada uma das áreas, mas não são excludentes. Nós temos pessoas no centro do cuidado. Então, as duas áreas olham muito para melhorar o objetivo, né? Melhorar o nível de saúde dos colaboradores, o nível de saúde das pessoas. Tem empresas que vão um pouco além até e disponibilizam atenção primária para quem também é dependente. Nem todas fazem isso, mas há quem faça. Melhorar o nível de saúde dos colaboradores, aumentar o nível de satisfação das pessoas. Satisfação com o quê? Satisfação com o trabalho, satisfação com a sua vida laboral. A gente diz que trabalhar é preciso. Ser feliz trabalhando é fundamental. E aí a felicidade nossa no trabalho, ela não depende só do outro, né? Ela depende muito daquilo que a gente faz, de como que a gente vê aquilo que a gente faz, como que nós nos organizamos e levantamos pela manhã com a disposição para fazer o que precisa ser feito. Mas o ambiente, ele precisa ser um ambiente também acolhedor, um ambiente de escuta de algumas coisas para que a gente possa ser feliz. E ter também a satisfação do cuidado em saúde. Então, visa aumentar o nível de satisfação do cuidado em saúde. A redução do estresse, né, da pressão que a gente sente às vezes no dia a dia. Nós estamos em um momento onde falar de pressão e estresse para a atividade laboral, especialmente quem é trabalhador da área da saúde, é muito difícil não estar neste momento, esteja na linha de frente ou não. Todos nós nos sentimos responsáveis por trazer alguma solução em algum momento, seja para o coletivo, seja para alguma situação específica, né? E olhar a nossa empresa, o que a gente faz para de verdade contribuir para que haja menos sofrimento humano e menos caso, né, da Covid-19. Temos a missão de melhorar o clima organizacional. Essa missão é de atenção primária e saúde corporativa. Reduzir a incidência, né, dos acidentes de trabalho. A gente pode trabalhar isso diferentemente. A área da saúde do trabalhador, da saúde corporativa, pode trabalhar o mapeamento dos riscos ocupacionais e trabalhar com as pessoas para que evitem esses acidentes de alguma forma. E na atenção primária, a gente também consegue trabalhar isso entendendo as pessoas, por que determinadas práticas, por que determinados cuidados não estão acontecendo, e fazer um atendimento mergulhando um pouco mais na questão assistencial, que é fundamentalmente o papel de uma boa atenção primária, trabalhar assistência, trabalhar prevenção, trabalhar promoção, entender as pessoas, a singularidade de cada pessoa, e para este conjunto de pessoas nós temos que ter ações que olhem a coletividade, mas também nós temos que ter este olhar da singularidade.
trabalhar muito a questão da satisfação e da segurança e auxiliar na conquista e do melhor desempenho. Não existe não existe gente que não fique satisfeito com o seu desempenho no trabalho, né? Todo mundo gosta de se sentir satisfeito. Então, uma atenção primária, ela precisa estar no centro do cuidado, ter uma rede de nível secundário e terciário que possa dar suporte quando as pessoas precisam avançar para outros níveis de cuidado. É importante que se tenha uma interoperabilidade entre os setores, entre todas as áreas de atendimento das pessoas. É preciso que a gente tenha um tempo para que nós possamos cuidar on time, ou seja, nós olhamos o que está acontecendo nesse momento com cada uma das pessoas, contribuímos nesse processo de navegação. No mundo da saúde, é de conhecimento de todos nós que às vezes os eventos eles são conhecidos via conta, quando a conta chega. Então nós ficamos olhando pelo retrovisor durante muitos anos. E isso não é mais possível, porque nós perdemos o time. Nós precisamos ser proativos e olhar on time o que está acontecendo. E aí, claro, a atenção primária ela fica no centro também da rede toda de cuidado. É uma rede que a gente organiza com o consultório dos especialistas, se tiver serviço de atenção domiciliar, serviços de psiquiatria, hospital-dia, ou seja, a atenção primária, ela nucleia o atendimento. E a partir dela, com o conhecimento da equipe de saúde que cuida dessas pessoas, com o plano de cuidado que cada um tem, do percurso que é preciso ser seguido neste cuidado, na linha de cuidado, a gente navega por toda a rede fazendo, então, o que nós chamamos de coordenação do cuidado, que é coordenar quando as pessoas precisam transitar por estes outros níveis de atenção à saúde. Nós precisamos nos preocupar sobremaneira com a questão do engajamento, né? E aí, engajamento significa também eu olhar, eu estou olhando o horário aqui porque eu tenho um time para falar. O engajamento significa com o empoderamento das pessoas, o quanto que cada um tem de informação, que suporte que a equipe está dando para essas pessoas, porque nós temos, às vezes, na mesma patologia, no mesmo agravo à saúde, no mesmo dano, as pessoas reagem de forma diferente, tem suporte intradomiciliar de forma diferente, tem genética diferente, tem raça diferente, tem uma série de variáveis que fazem com que os mesmos problemas de saúde são completamente diferentes nas pessoas. E aí, nós precisamos trazer as pessoas para que elas também se conheçam e invistam em si. A maioria das pessoas, segundo as pesquisas, elas não têm bons resultados e não fazem boa adesão aos tratamentos e não conseguem implementar autocuidado. Então, nós precisamos de uma conexão maior entre a equipe e as pessoas. No caso, os pacientes, que são aqueles que estão na carteira de plano de cuidado de uma atenção primária. E, de verdade, essa equipe possa ser uma fonte de cuidado efetivo e contínuo. Então, a Vilma, quando ela está na casa dela, que ela tem um problema de saúde, ela não se sente bem, ela está angustiada, ao invés dela ir para o pronto-socorro, ela pode ligar para o navegador dela e trocar uma ideia com ele do que ela pode fazer. Então, é um suporte, as pessoas se sentem amparadas, mesmo estando distante do seu local de trabalho. Então, a atenção primária faz muito isso. E a atenção primária, junto com a saúde corporativa, junto com os profissionais da área da saúde do trabalhador, tem um conhecimento mais ampliado ainda de cada uma das pessoas. E esse plano de cuidados, respeitando, eu sempre gosto de falar isso, respeitando toda a questão legal. Então, o prontuário clínico, quem é que pode acessar? O prontuário da saúde do trabalhador, quem é que pode acessar? Nós precisamos sempre cuidar da questão legal, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é possível, respeitando tudo, trabalhar de forma integrada e trazer um resultado melhor. Então, quando a gente quer fazer o engajamento melhor das pessoas, eu gosto muito já estou lendo pela segunda vez o livro Blue Zones, eu gosto muito do que a gente viu lá, como é que as pessoas longevas, né,
estão lá naquela idade com saúde, o exemplo da Finlândia. Então, a Finlândia, para fazer todo um trabalho de mudança num determinado local, quais as questões importantes para se conseguir? Martelar, martelar e martelar. Então, a gente precisa de estar sempre presente, falando com as pessoas o que é esse autocuidado, o que a gente precisa para ter realmente um nível diferenciado de saúde da população. E tem que ter uma linguagem bastante acessível, uma linguagem que a população entenda e atenda. Preferencialmente que nós tenhamos atividades que possam ser bottom-up e não sempre top-down. Então, quando as pessoas participam de alguns eventos, de algumas definições no sentido de atividades mais coletivas, que elas possam também trazer quais as principais dificuldades, e a gente vem ao encontro da demanda que elas possuem, existe sempre um retorno bastante positivo. Tá? E aí nós temos uma questão de como que a gente engaja, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas. Tem um livro que traz, como é que eu posso ajudá-lo hoje? Esse hoje não é no sentido de uma atenção primária que só atende pontualmente. É quando a pessoa chega, como é que eu posso te ajudar hoje? Independente se foi um agendamento ou se foi uma demanda do dia, é quando a pessoa não vem, que a gente liga para trazer, para tentar conquistar essa pessoa para o cuidado diferenciado, nós também olhamos para ela nesse hoje. Então, o hoje não significa o momento aqui e agora, mas como que nós podemos ajudar cada um na sua necessidade, naquele momento que nós estamos falando com eles. Né? Então, uma atenção primária centrada nas pessoas, ela é sustentada também por lideranças comprometidas. Lideranças comprometidas vão trazer as lideranças formais e as lideranças informais. Porque muitas vezes no mundo corporativo existem lideranças que não são as formais. E mesmo não sendo liderança formal, todo líder ele tem uma responsabilidade que é de fazer melhor aquilo que ele já faz. Então, trabalhar com essas lideranças dentro do conjunto das pessoas que nós vamos atender, identificando quem são esses líderes, mesmo que informais ou até os formais, para que de verdade nós possamos fazer desenho para um futuro melhor. Nós precisamos cuidar de um futuro diferente do que as pessoas têm hoje. Nós precisamos sempre fazer melhor e cuidar melhor das pessoas. Então, nesse sentido, eu gosto quando o Cortella diz, né? Uma chefia, ela inspira, ela motiva pessoas, ideias, projetos. Então, nesse sentido que a gente fala das lideranças, é preciso esse engajamento também das lideranças, tanto formais quanto informais, né? Numa cultura de excelência de serviços, tanto serviços de saúde, da saúde corporativa, quanto da atenção primária, precisa imprimir excelência. E essa excelência, ela precisa ser tanto na questão técnica, dos técnicos, de fazer bem feito aquilo que precisa ser feito, e precisa ser percebida pelas pessoas que fizerem uso desses serviços. Então, como que está sendo não só a satisfação, mas a percepção do que ela está recebendo. E isso vai servir de motivação para fazer uma melhoria contínua da qualidade. Nós sempre podemos fazer melhor, nós sempre podemos fazer diferente, nós sempre temos que ter coragem. Coragem no sentido de uma capacidade de enfrentar o medo, de enfrentar a incerteza, mas de estruturar e de fazer diferente. Então, são elementos importantes para quando nós vamos fazer atenção primária, porque nós estamos, entre aspas, a palavra, mas com uma cultura histórica de jeito de ser cuidado, onde eu sei o que eu preciso, eu sei onde que eu devo ir, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu devo tomar, eu sei o que é isso, eu gosto de fazer exame, vamos fazer exame. Tem indicação séria, tem indicação técnica, então nós estamos rompendo com uma cultura e retornando a uma antiga, muito antigamente, quando se tinha médico de família, né? Então, essa equipe, hoje já não é só o médico, me desculpem os médicos, mas
São os médicos e toda a equipe que faz esse cuidado, né? O médico é fundamental, o enfermeiro é fundamental, e por vezes o técnico de saúde também está na equipe, tem outros profissionais de saúde, psicólogos, enfim, depende da estrutura, existe uma equipe para fazer o cuidado. E nós temos que fazer tudo isso olhando para a tendência, segundo a distrito, né? Os pacientes cada vez mais estão informados e, consequentemente, mais exigentes. Nós temos pacientes cada vez mais digitais, então nós temos que nos preocupar com essa questão do digital. Empresas de tecnologia cada vez mais entrando no setor saúde, tornando ele cada vez mais tecnológico também. Precisamos de guardar esses dados em nuvens, ter data science, modelos preditivos ali, os analytics, né? As parcerias, como que a gente estabelece parceria? É parceria com a rede prestadora, é parceria com tudo que nós precisamos para engajar e fazer cuidado. Por vezes nós precisamos de parcerias com profissionais, parcerias com ferramentas, parcerias com tecnologias. Tem vários tipos de parcerias que às vezes nós precisamos formatar, porque é mais rápido chegar no resultado que nós queremos chegar do que se nós formos fazer tudo sozinho, né? Cada vez mais a invasão tecnológica, pensando nos teleatendimentos, extremamente necessários, especialmente para esse momento e em tantos outros, e trabalhar ainda com algumas coisas de realidade aumentada, realidade virtual e tantos outros que tem. E por aqui, então, eu vou encerrando esse início de debate, espero ter cumprido aqui o meu tempo e quais os possíveis caminhos para a gente fazer a PS, então, aí na saúde corporativa. Encerrando aqui, então, a apresentação, vou pedir a Nanda para me ajudar agora para fazer o encerramento da apresentação, para que nós possamos começar, né, domingos com um debate, então, aqui. Perfeito. Eu posso já começar, Léo? Perfeito. Vilma, Vai lá. de fato, e eu acho que na sua fala tem um ponto importante, que é a questão do vínculo, né? E como o vínculo é construído, né? No setor privado, isso tem as suas peculiaridades nesse sentido, e uma palavra que veio do vínculo, que você utilizou e que eu gostei muito, que é o do reconhecer, né? É o reconhecido. Aí eu tenho uma reflexão que vai terminar numa pergunta. Eu prometo que eu chego na pergunta. A reflexão é a seguinte, né? Quando, vamos dizer assim, o Domingos tem lá uma dor no peito e procura o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e aí é acolhido ali na enfermagem, e aí faz todo aquele procedimento, e aí descobre que é um infarto, aí eu vou para o cateterismo. Eu quero dizer assim, o Domingos reconhece de maneira clara o Hospital Oswaldo Cruz, a equipe médica, aquela pessoa, e esse reconhecimento também depois é valorizado, também monetizado pelo sistema de saúde, né? Aí, quando eu falo do reconhecer, eu acho que tem um desafio aqui dentro da atenção primária, porque ela trabalha, e aqui eu estou falando assim, o diagnóstico e o tratamento é facilmente reconhecido e facilmente monetizado pelo sistema. Mas quando a gente fala da prevenção e do rastreamento, de fato, isso se torna mais dificultoso, né? Porque, vamos dizer assim, aí eu tenho lá 100 pessoas que estão fazendo exercício físico, alimentação, aí eu evitei 3 infartos, mas é um fantasma, né? É um fantasma do bem, né? É uma projeção. E, em resumo, nem sempre essa pessoa vai conseguir reconhecer que foi o Domingos, ou a Vilma, ou o Leonardo que evitou aquele evento, e me parece que o sistema tem uma dificuldade danada em monetizar esse evento evitado, né? Aí então entra a minha pergunta, assim, me parece que é um desafio. Lógico que o vínculo é um desafio, a qualidade do serviço é um desafio no setor privado, mas essa questão do reconhecer também, ou como eu consigo mensurar esse evento evitado, de tal forma que o sistema reconheça e monetize e valorize, né, também. Perfeito. Eu já vi locais, não aqui no Brasil, onde existe um compartilhamento, né, do saving, então share saving, e que nesse conjunto de rede de prestadores,
você estabelece os indicadores, os indicadores chaves, os KPIs, e pós o período de mensuração pactuado, conforme for os eventos e os indicadores atingidos de todos os players da cadeia produtiva, quem recebe mais saving é a atenção primária. Então, isso, eu visitei serviço que faz dessa forma, porque se entende, todo mundo recebe por vida, né? Que é outra questão importante na atenção primária. Eu não posso ficar cobrando cada consulta que a gestante precisa fazer, ou que o hipertenso descompensado, se precisa olhar toda semana até estar compensado, tem que estar dentro de um valor, senão fica muito caro fazer tudo no fee for service, né? Não dá muito certo. Existe, mas não é o melhor modelo. E aí tem essa remuneração por quem mais teve, então, a contribuição para o saving, para o percurso. Então, se eu tive uma redução de AVC, uma redução de infarto, uma redução de quedas de idosos, uma redução de várias coisas, aí estabelece os indicadores, você tem certeza que a prevenção primária, secundária, seguramente ela aconteceu. Trabalhei já em serviços onde nós mensuramos os desfechos intermediários, então a quantidade de diabéticos e hipertensos controlados, compensados, e buscamos na bibliografia o referencial, que existem vários estudos que dão sustentação. X% compensado evita tantos por cento de infarto, de AVC, etc. Então, existem algumas formas de nós podermos fazer esse balanço, constituir os indicadores, estabelecer uma régua, porque eles podem ter pesos diferentes, e a gente faz o peso conforme nós precisamos apertar a caneta, né, no sentido de garantir qualidade assistencial e de garantir diminuição e redução dos desperdícios, faz o peso nessa régua, e aí a gente trabalha com a remuneração. Nós podemos trabalhar com o orçamento global, podemos trabalhar até com bundles, enfim, e trabalhar com o capitation. Então, depende do modelo, a gente consegue ajustar, mas nunca deixar também de olhar a questão da performance. Pessoal, quem está ouvindo pode fazer suas perguntas aqui no bate-papo. É só digitar aqui no chat e enviar que a gente transmite aqui para os participantes. Tem uma pergunta da Paula. Aliás, antes da Paula, tem uma pergunta aqui, uma frase da Débora Natália. Ela fala, quando a Vilma falou da questão digital, ela coloca aqui: a questão do meditar em contato constante com os pacientes também representa um risco. A pergunta dela. Vilma. Eu vou colocar como eu percebi essa frase dela, que eu li no chat também, né? Existem formas de você estabelecer. Então, talvez você possa ter algumas centrais de receptivo, né? E formas de fazer o ativo. Então, quem recebe as demandas pode ser o navegador, né? As necessidades do navegador, e dependendo da necessidade, os diferentes integrantes da equipe fazem a ligação ativa, ou seja, liga para as pessoas e fazem as devoluções. Seguramente o digital ele é assim, seja digital para fazer engajamento, seja digital para fazer comunicação, e eu não falei aqui de fazer uma assistência por WhatsApp ou digital. Então, se nós formos, hoje a gente tem clínica de atenção primária, onde os profissionais ali inseridos atendem presencial. E por questões do Covid, muita gente não quer ser atendido presencialmente. Estes mesmos profissionais, então, o médico daquela equipe, ele sabe, por exemplo, que a Vilma precisa de ser consultada este mês e o navegador faz uma agenda com a Vilma e ele liga e faz agenda o horário e faz um atendimento virtual com a Vilma, porque ele sabe, na gestão do cuidado, que a Vilma precisa de uma consulta este mês. Então, é possível organizar. Eu entendi que talvez o que ela quis dizer é deixar livre e leve, assim, para qualquer acesso a qualquer momento para tudo, realmente tem que ter uma organização, senão as pessoas não conseguem cuidar de algumas coisas.
Agora, ter o telefone, ter possibilidade de falar com o seu médico, como dizem os argentinos, os médicos de cabeceira, aprendi com eles o quanto isso traz de resultado, né, para a saúde das pessoas e para o melhor cuidado e para adesão e engajamento. Muito bom. Aí nós temos aqui uma outra pergunta. Bom, a Paula Neves está perguntando do curso. Paula, a gente vai mandar para todos os participantes um link com as informações todas do curso, tá? Eu falei no começo da live, mas o curso ele vai ser uma vez ou duas por mês, a cada 15 dias. É de sexta à noite, sábado o dia todo. E os horários são das 18 às 22 na sexta e das 8 às 17, é isso, né, pessoal? 17 no sábado. Depois eu vou pedir para a Nanda colocar aqui para vocês o link, tá? Mas tem umas perguntas aqui muito boas. Ó, o Ricardo está perguntando aqui. O Ricardo é nosso enfermeiro de atenção primária de uma empresa que a gente tem ambulatório em Company. Um abraço, Ricardo. Bom que você está nos assistindo aí. O Ricardo está perguntando aqui, ó. Me parece que os melhores indicadores referentes às vantagens da atenção primária apresentam-se a longo prazo. Quais são os indicadores mais significativos logo do início da implantação de um ambulatório? Que ele quer saber assim, como que eu vou medir os resultados imediatos aí da APS quando a gente implanta numa empresa? É um desafio, né? Eu imagino a ansiedade dele, porque ele está novo lá. Mas vamos lá. Ricardo, eu vou comentar algumas coisas. Então, toda vez que a gente implanta um serviço novo, primeiro a gente tem que medir se a gente implantou ele certo. Então, a gente tem que dimensionar ele certo, e aí eu vou fazer lá um pouco do Dona Bediana, estrutura, processo e resultado. Então, que estrutura que a gente dimensionou? Ela tem capacidade de atender realmente essas pessoas no desenho de uma atenção primária? Então, é isso que a gente tem que olhar, é a atenção primária. Então, nós nos preocupamos com a organização da estrutura, de trazer os times, de olhar o prontuário eletrônico, olhar o app, se tem app, como que nós vamos carregar a base dessas pessoas para que não tenha erro, que os telefones estejam certos, que os endereços estejam corretos, porque senão a gente começa a ligar para as pessoas e tem que fazer 3 tentativas para chamar uma pessoa para consulta e as 3 tentativas o número deu errado. Então, essa higienização das bases para trazer e fazer o carregamento, ele é fundamental. Organizar os processos iniciais. Quem vai ligar convidando, porque na maioria das vezes a gente liga convidando, né? Nós não abrimos atenção primária e fica aquela fila na porta, nem pode ter fila agora, né? Mas bem na época que podia ter fila, não tinha uma fila de espera. A gente tem que ficar chamando e por vezes insistindo. Quando a entrada não é única, entrada única, precisa vir na atenção primária para poder acessar outros níveis de atendimento. Quando ela não é única, nós precisamos nos debruçar e encantar as pessoas com nossos convites. Até o pitch que a gente vai, o jeito que a gente vai falar, o script que nós vamos usar, ele precisa ser desenhado, ele precisa ser testado. Nós precisamos gravar quem é que está chamando, quem é que está fazendo esse convite, para ver se tem ajuste para fazer no tipo de convite que está sendo feito. A gente cuida muito de todos os detalhes. O objetivo é encantar as pessoas e ser objeto de desejo dessas pessoas. Então, a gente mede quantos que nós temos que trazer, quantos que a gente já trouxe, com quantos que eu falei, qual que é a taxa de conversão. Então, quem é que está ligando para convidar? É o navegador? Qual que é a taxa de conversão dele? Ou seja, ele ligou para 200, o telefone dos 200 estavam certo, ele conseguiu falar com 200. Quantos agendaram consultas? Quantos que ele trouxe? Então, esses são detalhes que vão fazer a diferença no momento de implantação. Então, a gente olha muito indicador de processo, né, esses mapeamentos que eu estou falando. Olhamos também a questão da cobertura, quanto que a gente está em termos de abrangência. Vamos imaginar que o Leonardo seja o médico e que ele tenha responsabilidade, junto com a equipe, de cuidar lá de 1.000 pessoas. Ele já falou com quantas? Quantas que ele já conhece? Ou ele está falando várias vezes com um grupo só de pessoas? Então, numa atenção primária, pelo menos uma vez ao ano, a gente tem que ver toda a carteira. Esteja ela com problema de saúde ou não, porque é a nossa oportunidade. Então, essa questão da cobertura é muito importante. E aí a gente olha muito a adesão também, tá? Para começar. Então, tem que olhar disponibilidade de telefonia, disponibilidade de agenda, como que está organizada a agenda. A agenda ela tem que estar organizada para atender demanda espontânea
e agendamentos, porque quem amanheceu que não está bem naquela manhã ou ficou mal no meio da tarde, ele precisa chegar e receber atendimento. Então, como que a gente organiza este agendamento e como que é o fluxo dentro da APS? Quem liga, fala com quem, quanto tempo, qual que é o SLA de espera de uma ligação, se está tendo fila de espera, como que a gente resolve, ele faz o que, ele agenda como, quem vê o sistema do prontuário tem sala de espera, não tem, qual é o tempo médio de consulta que nós vamos estabelecer, quem faz coleta de citopatológico, quem coloca DIL, quem insere, né, coloca, quem insere DIL, enfim, a gente organiza para começar um serviço todos esses itens. Não sei se eu te falei, não sei se eu te atendi, mas tem um kit assim que a gente faz de checklist para a implantação de um serviço. Muito bom. Alguém quer complementar? Domingos, Milva? Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu estou esperando o pessoal aí que está no chat para poder a Vilma responder e depois eu vou fazer algumas colocações. Tem uma legal ali, como mensurar a adesão por parte das pessoas, da Claudete Lopes de Andrade. Eu bati Ótimo, o vamos olho lá. aqui e vi essa aqui. Depois tem outras acima, eu acho que a gente ainda não viu, né? Mas é administrativo, lá, o certificado de participação. Claudete, tem várias formas da gente mensurar a adesão, tá? Normalmente, no começo, a gente agenda e ela veio. A gente já começa a bater palma, né? Ela veio para atendimento. E aí, quando ela sentiu alguma coisa de novo, ela veio aqui de novo. Então, nós estamos lá no atributo acesso e primeiro contato, né? Então, o ideal é que nós sejamos, numa atenção primária, a fonte de referência para problemas antigos e para problemas novos. E nós conseguimos medir isso, é uma das formas que nós mensuramos a adesão, quando a entrada não é obrigatória pela atenção primária, olhando o número de consultas que esta população faz com estes profissionais, e nucleamos muito com o médico, porque nós nucleamos muitas vezes a população ao médico e enfermeiro. Então, X mil vidas, o médico ele consegue dar cobertura, Y mil vidas, o enfermeiro, normalmente o técnico de enfermagem para ajudar a fazendo compondo a equipe, e nós olhamos o quanto que essas pessoas deixaram de utilizar serviços da rede que ela fazia uso antes, especialmente a ginecologia, a clínica médica, a pediatria, se for um serviço de APS que também atende criança, então a geriatria, que são áreas de conhecimento onde os médicos de família atuam fortemente, né? A saúde da mulher, a saúde da criança, e aí nós olhamos o quanto que está o número de vezes que essa pessoa está sendo atendida dentro da atenção primária e ela está gradativamente deixando de comparecer nos profissionais que ela fazia uso da rede. É uma forma, tá, de medir engajamento. Tem uma pergunta aqui da Cristiane. Ela fala o seguinte, que com as teleconsultas, como podemos integrar a equipe multi neste atendimento? Eu acho que ela está querendo dizer que, quer dizer, a gente fala muito de telemedicina, mas a telesaúde é muito mais ampla, né, Vilma? Acho que é um pouco disso, né? Perfeito. Hoje nós trabalhamos com profissionais de atenção primária fazendo atendimento presencial e online. E, da mesma forma, a gente pode organizar nutricionistas fazendo atendimento online, psicólogos fazendo atendimento online, assistentes sociais fazendo atendimento online. Nós organizamos visitas domiciliar virtual. A gente consegue fazer visita domiciliar virtual. Combina com a família a estratégia, a forma, como vai ser, e a gente consegue olhar a residência, olhar se tem barra de segurança aqui, olhar como é que está o estoque de alimentos que está comprado no armário para ver como é que vai ser preparada essa alimentação. Tem várias atividades que nós podemos fazer de forma virtual. Então, é importante organizar
com equipe que saiba, seja treinada para fazer atendimento virtual, porque nós não podemos ter atendimentos virtuais, por exemplo, de 1 hora, muitas vezes. As pessoas no virtual, às vezes, cansam um pouco mais. Então, a gente organiza e combina com as pessoas, faça um treinamento, né, de como que vai ser a lógica do encaminhamento, se ela vai ser o médico de família que encaminha para quando precisa de psicólogo, etc., como que é a combinação da agenda, e é muito tranquilo de fazer. Inclusive, é recomendável que depois do atendimento, seja para 100%, se for possível, ou por amostragem, que nós façamos a pesquisa de percepção de cuidado. Então, é interessante termos pessoas que se dedicam a fazer a pesquisa. Então, a gente estrutura o questionário. Esse questionário ele pode ter elementos de VBHC, do Value Based Healthcare, ele pode ter o NPS, tem várias formas, e alguém aplica esse questionário, ele pode ser coletada a informação para que nós possamos olhar a percepção de qualidade de cuidado, tá? Ô, Léo, deixa eu aproveitar aqui, enquanto você está lendo aí o chat, vi uma... Eu gostei muito de ouvir você falar e de ver na tua apresentação, né, para a saúde corporativa, toda uma preocupação aí, todos os impactos que tem, esse olhar com melhora do clima organizacional, auxiliar na conquista de melhor desempenho, né, e especialmente o engajamento da liderança, né, porque se você não tem uma liderança efetivamente engajada e apoiando, você não consegue multiplicar isso. Agora, eu queria entender um pouquinho, dentro da saúde corporativa, dentro do trabalho que está sendo realizado com as empresas atualmente, como que está... Opa, está tendo um ruído aí. Qual foi o impacto, né, da atenção primária e dessa coordenação de cuidado e da interação com as pessoas com a pandemia, né, considerando home office, excesso de demandas, as pessoas tendo que conciliar tantas coisas, a gente fala em estresse, em pressão, e as pessoas estão absolutamente estressadas e pressionadas por diversos elementos e fatores. Como você está sentindo isso nos atendimentos realizados? Eu vou falar do que eu tenho visto e até trocando com outras pessoas que também trabalham nessa perspectiva, né, com a atenção primária. A demanda ela tem sido maior pelas questões do próprio Covid, né, de muito estresse, muito medo, muita ansiedade. Então, nos ambientes corporativos, a gente tem observado a preocupação de vários gestores de RH, empregadores, enfim, de fornecer serviços que possam trazer um espaço para as pessoas poderem falar. Então, tem várias empresas já buscando esse tipo de serviço. Então, o que os psicólogos podem fazer? O que até os nutricionistas podem fazer para trazer uma orientação de como que eu posso fazer as minhas alimentações dentro de casa, para não ficar tão liberado, comer tudo a todo momento e ter um ganho de peso expressivo, que às vezes acontece também, ou a perda do apetite por estresse. Então, conjuntamente, atenção primária, equipe de atenção primária, tendo essa disponibilidade na agenda, conhecendo, e se for um serviço de um tempo maior, né, nós temos aqui serviços que atendem empresas há muito tempo, então conhecem as pessoas, e isso facilita muito, porque se às vezes a pessoa não vem, já se conhece quem é essa pessoa e pode buscar. E olhando muito para a saúde estruturada. Então, quando tem muita gente de uma determinada localidade, no sentido de um departamento ou de uma área da empresa, ou se é a empresa toda,
por vezes é importante conversar com as lideranças também. Então, trabalhar na política, na parte da saúde corporativa, as políticas de RH, para que as pessoas, mesmo em home office, se tenha uma política de RH. Atualmente não tem uma legislação ainda estabelecida como se tem para o presencial. Mas existe a possibilidade de criar formas de fazer o trabalho em home office, dando suporte, dando até algumas coisas que se possa fazer, para que as pessoas se sintam amparadas nesse ambiente corporativo virtual. Então, a facilidade de acessar sistema está no virtual, mas o VPN ele tem que estar rodando, senão é motivo de estresse. Acessar a facilidade de conversar com as pessoas. Por vezes, as lideranças possuem reuniões o dia todo. E, às vezes, quando a equipe precisa conversar, tem dificuldade, isso é fator que gera estresse. Então, trabalhar detalhes no cuidado, como a gente fazia quando era o presencial, é importante também nesse virtual. E ter canais para que as pessoas possam trazer suas demandas e ter formas de encaminhar a solução para essas demandas, seja no presencial, seja no virtual. A maioria a gente faz tudo no virtual, então psicólogo, nutricionista, equipe de saúde da família, especialistas. É óbvio que quando precisa de fazer um exame, ou seja ele exame físico, uma ausculta, alguma coisa, um outro tipo de exame de imagem, por exemplo, vai ter que ter deslocamento, mas se não consegue fazer. Muito bem. Pessoal, a gente já está com 8h02. Eu vou pedir agora as considerações finais de cada um para a gente encerrar. Infelizmente, nosso tempo já está no limite. Vou pedir para o Domingos, a Milva, depois a Vilma fazer suas considerações finais e a gente vai encerrar a nossa live. Bem, agradeço, né, novamente dizer que é um privilégio estar aqui com vocês e agradecer então a Vilma pelo sempre bom ensinamento. É sempre um encontro bom com a Vilma e com a Milva e com o Leonardo. É sempre um encontro bom. E dizer para o pessoal que assistiu a gente até aqui que se ficou interessado com a atenção primária, tem mais outros assuntos que são aprofundados, inclusive a atenção primária é muito mais aprofundada no curso, então venha com a gente, né? Vilma, muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito esclarecedor, muito elucidativo. A sua clareza e a sua tranquilidade em passar é maravilhoso. Obrigada por estar conosco no curso, você agrega bastante valor aí no nosso curso, na turma, na programação. É exatamente isso que o Domingos falou, né? Quem se interessou com essa pequena palhinha, imagine uma aula mesmo, né? Tanta coisa para a gente entrar e debater e tantos temas, então realmente a programação do curso está bastante rica. Foi um privilégio, assim, usando a palavra do Domingos, que é exatamente isso, estarmos aqui juntos. É engraçado que 1 hora parece muito tempo, mas passa tão rápido, né? Quando a gente vê, acabou. E aí fica, é bom que fica com gostinho de quero mais, né? A gente termina sempre com gostinho de quero mais, né? Então, muito obrigada, Vilma, por estar conosco. Obrigada por esse momento, por compartilhar seu conhecimento, seu tempo. Obrigada, Léo, Domingos. E em breve estaremos juntos no curso outra vez. E obrigada a todos por nos assistirem, por estarem aqui conosco nessa noite. Eu, Léo? Oi? Sou eu ou você? Pode se despedir, que eu encerro. Tá bem, então. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de trocar um pouco de ideia com vocês. É um privilégio realmente estar aqui com a Milva, o Domingos e o Léo, e com todos vocês que estão ainda junto com a gente. Seguramente nós não esgotamos tudo aqui, é complexo, exige estudo e cada realidade é uma realidade. Então, a gente não foge dos princípios, dos atributos, mas nós temos que sentir
a população onde nós estamos inseridos para fazer a estruturação, os atendimentos, e a gente tem que ter flexibilidade. Nada é engessado, nós temos que atingir resultados. O caminho para chegar lá, a gente faz o desenho dele. E às vezes, se a gente ficar olhando só para o caminho, o resultado não chega. Então, tem que estudar bastante e ter esse jeito para organizar e contar com várias pessoas para poder nunca fazer sozinho. A atividade que a gente faz sozinha, ela tende a ter um olhar só e a incorrer em alguns erros, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, sucesso para vocês, o curso é show, eu vi várias aulas do curso também dos colegas, e realmente tem uma curva de aprendizado fantástica aí dentro dele. Muito obrigada, boa noite. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite do convite, em nome aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do nosso curso de extensão em parceria com a BPRH. Foi uma honra, né, você participar aqui conosco. Desejar aí também sucesso para você. Obrigado a Milva, obrigado Domingos pela participação, pelo apoio na coordenação do curso. Pessoal, boa noite para todos vocês. Muito obrigado, nossa audiência aqui foi muito boa hoje. E quem sabe a gente volta em breve aí com outras lives do curso. A gente vai manter vocês avisados. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Cadê a Nanda?